O Felipe. Opa, mais um Felipe aí, que benção. Agora sim, cumprimentou o teu vizinho, já deu um sorrisão para ele. Tá todo mundo sério aqui nessa noite, né? Olha pro teu vizinho, se dá um sorriso para ele, diga, ó, que benção que você veio hoje. Você sabia que o ambiente fica mais leve, irmão. Já deu um sorriso e tá. Sorriso combate. Isso, meu Deus. Quem já sorriu aí hoje pro teu vizinho do lado? Olha. O Feijão, certeza que já. O Feijão, ele já chega dando risada. Eita, vale um glória. Ó, todo mundo deu risada, viu, Feijão? Vale a pena. Amém ou não amém, igreja? Isso, viu como fica mais leve o lugar? Rapaz, viu? Fica mais leve, viu? Aí agora você está mais tranquilo. Amém ou não amém? Os irmãos estavam tensos aí, né? Estavam sérios, estavam preocupados. Eu só reparando aqui, gente. Igreja não é um lugar de ambiente pesado, né, Gil? Tem que ser um ambiente leve, tranquilo, na paz, sem peso, sem preocupação. Deixa lá as contas amanhã, lá você vira, tá bom? Deus vai prover no dia amanhã, certo? Amém ou não amém? Amém. Não se preocupe hoje, não se preocupe antes da hora, antes do tempo, meu irmão. Aleluia, glória ao Senhor, que Deus é fiel. Amém? Agora se preocupe em adorar a Deus, se preocupe em glorificar o Senhor, entrar na presença dEle, esquecer de lá, irmão, aquele vizinho, a pessoa lá que às vezes te tira a paz, deixa para lá. Quantos já puderam adorar a Deus aqui com as nossas crianças, aqui louvando o Senhor? Amém? Que bênção. Parabéns, irmã Dai, parabéns a irmã Poliana, as meninas, que lindo a apresentação. Acharam a palavra de Deus em Marcos capítulo 16? Vamos ler. Você que não trouxe a Bíblia, está ali na tela. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. Aleluia. Pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E ele, porém, lhe disse: não vos atemorizais, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós a Galileia, e o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiam do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Quero fazer mais uma leitura com vocês. Glórias a Deus. Que está, deixa eu ver aqui, se eu acho aqui, no livro de Mateus, no capítulo do número 26, no versículo 31, fazer mais uma leitura aqui. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus lhe disse: esta noite, pode deixar ele tranquilo aqui, viu? Nós não ligamos das crianças não, tá bom? Enquanto elas andam aqui, fica olhando aqui pro púlpito. Amém ou não amém? Fique em paz. Deixa as crianças, porque a gente sabe que criança é assim mesmo.
E se for esperar crescer para daí vir na igreja, a gente não veio, né, gente? Não veio. Tem gente que fala assim, não, vou lá porque meu filho não fica quietinho e tal. Deixa eles aqui. Tá bom? Logo a gente vai estar ali com a salinha, com os pequenininhos também, vai ser uma bênção. Tá bom? Amém ou não amém? Amém. Isso. Presta atenção aqui na palavra. Mateus 26 e versículo 31. Então Jesus lhe disse esta noite: todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Amém. Agora, eu gostaria que o irmão Alan me ajudasse aí, colocando Mateus capítulo 16 e versículo 21. Mateus capítulo 16 e versículo 21. Que diz assim: desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no 3º dia. Amém? Agora Mateus 20 e 19. Vamos ver. E entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoite e crucifique, e ao 3º dia ressuscitará. Amém? Meus queridos, hoje nós celebramos a Páscoa, e Jesus não retirou a Páscoa, não. Jesus disse aos seus discípulos: eu ansiei muito comer com vocês essa Páscoa, eu desejei muito celebrar com você essa Páscoa, que era uma ceia que eles tinham o costume de celebrar, de comer. Mas aquela Páscoa que Jesus estava celebrando com eles já era uma outra Páscoa que Jesus estava implantando. Aleluia! Uma Páscoa agora não mais com um cordeiro morto sacrificado, um animal, como era a Páscoa dos judeus que eles faziam. Não. Agora essa Páscoa que Jesus disse, ele disse: eis que o meu sangue será derramado por vós, para sacrifício, para a remissão dos pecados de muitos. Ele disse: este é meu sangue, e a minha carne é verdadeiramente o pão. Aleluia! Então o sacrifício agora que Jesus estava implantando, agora uma nova Páscoa, era a entrega dele mesmo. Era ele mesmo, era o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado por nós, que seria entregue, como nós limos aqui, seria entregue nas mãos dos malfeitores, para que dele escarnecesse, para que do Senhor Jesus ele fosse zombado, ele fosse humilhado, ele fosse martirizado ali. E ele sabia disso, ele sabia a missão que ele veio para essa terra, ele veio para isso, e ele anunciou aos discípulos a sua morte. Ele anunciou, ele predisse aos seus discípulos
que ele seria entregue, que seria escarnecido, que seria tão humilhado. O mais humilhado da face dessa terra foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 53 diz que ele foi o mais humilhado, homem de dores, homem que sabe o que é padecer. Aleluia! Mas ele foi como uma ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca. Ele foi humilhado, ele foi moído, ele foi transpassado, meu irmão. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras, pelas suas chagas nós somos sarados. Aleluia! Ele foi moído, meu irmão, para nos dar o direito de salvação eterna. Glória! As meninas acabaram de cantar aqui. Esse nome é o nome mais lindo, é o nome que está acima de todo nome. Aleluia! É o nome mais poderoso que Deus nos deu aqui nessa terra. A Bíblia diz que ele foi obediente ao Senhor Deus, Pai dele. Ele foi obediente e foi obediente até a cruz, tanto que ele morreu uma morte de cruz. Aleluia! E não negou, ele não rejeitou a cruz. Aleluia! Mas Deus, ele foi humilhado. A Bíblia diz, mas Deus o exaltou sobremaneira, que deu um nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus Cristo. Glória! O nome poderoso, o nome que salva, o nome que liberta, é o nome que cura, que transforma vidas. Aleluia! É o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus! Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que nesse nome se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Ele enfrentou a cruz, Billy, por mim e por você, por cada um de nós aqui. Aleluia! Ele veio com esse propósito. Ele não foi pego de surpresa, não. Talvez alguém pense assim: Jesus foi pego de surpresa, ele não sabia que ia sofrer tanto assim. Não, ele sabia. Mas antes da cruz, irmão Maurício, a Bíblia diz que ele foi orar, como de costume. Ele foi para o Getsemane orar, porque ele sabia, Fernando, que ele estava para passar. Ele sabia que não seria fácil como homem ali, pastor Ismael, ele enfrentar aquilo. E a Bíblia diz que ele foi para o Getsemane orar, como de costume. Sabe por quê? Jesus era Senhor, era Deus, mas ele tinha o costume de orar no Getsemane. Sabe o que isso nos ensina? Que Jesus, sendo Deus, tinha costume de orar. Se imagine nós, irmão, se não orar. Ele teve que orar porque era uma preparação, irmão Jackson. Era uma preparação espiritual, psicológica. Era um enfrentamento que ele estava passando naquele momento contra todas as hostes malignas. Vieram ali sobre Jesus, aleluia. Mas ele estava orando, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue sobre a terra, de tão intenso que estava a batalha interna, na área espiritual, aleluia, emocional, irmão Jackson, que Jesus estava enfrentando naquele momento para enfrentar a cruz. Glória a Deus! Aleluia! E quando ele vai até os discípulos estavam dormindo, e ele desperta eles e diz assim: levantai e orai. Vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Aleluia. Por quê? Porque Jesus já tinha falado para ele da morte, para eles, irmãos.
já tinha falado que ele iria morrer, seria entregue na mão dos malfeitores, ele ia morrer. E a Bíblia diz que eles dormiram de tristeza, porque quando a pessoa está triste, ela só quer dormir, né? Quando a pessoa está triste, ela só quer ficar fechado, isolado, sozinho, não quer conversar com ninguém. Eles dormiram de tristeza. E Jesus disse: viu, levante e ore, porque se ajoelhar para orar vai dormir, então ore de pé, mas ore. Aleluia. Então ore de pé, mas ore. Tem gente que diz: não, a oração é só de joelho. Não, irmão. Jesus falou: viu, você vai dobrar o joelho, vai dormir. Às vezes a gente chega tão cansado. Não sei os irmãos aí, mas a gente às vezes se chega cansado, é uma coisa ou outra, você resolve aqui, ali. E quando você vai dormir, você vai orar. Se você dobrar o joelho, às vezes você ora, começa a orar um pouquinho, você já, quando vê, está dormindo. Quando vê, está dormindo, irmão. Então, se for para você dobrar o joelho e dormir, então ora em pé. Aleluia. Ora sentado. Aprendimos ali na escola de obreiros que às vezes você pode orar até deitado, irmão. Não é pecado, não. Mas o importante é você orar. Aleluia. O importante é você falar com o Pai. Tem gente que ora dirigindo, outros oram lavando a louça, outros oram trabalhando ali de pedreiro, como é o meu caso. Mas o importante, irmão, é você estar em oração todo momento. Glórias a Deus. A oração é uma preparação, irmão. Quando vier a batalha, quando vier a luta, quando vier a dificuldade, você está coberto de oração, você está preparado em oração. Aleluia. Foi o ensinamento que Jesus deixou antes da cruz. Ele foi orar. Você só vence batalha, meu irmão, se você estiver em oração. Se você não estiver em oração, vem qualquer batalha, vem qualquer luta, e o inimigo já vem junto, porque ele se aproveita. Quando vem uma luta, pode saber que ele vem também. Ele já diz: viu, larga a mão desse negócio. Não está vendo? Ele está tudo assim, assado e tal. E ele vem, ele é sujo, ele é tinhoso. Ele vem, irmão. Jesus disse: orai para que vocês não entrem em... Porque você tem que orar para não entrar em tentação. Depois que já entrou em tentação, você vai orar, irmão. Não. Você tem que orar antes. Como está a nossa vida de oração? Tem pessoa que vem, o pregador lá de São Paulo, aqui do Rio de Janeiro, sei da onde, Ponta Grossa, Castro. Quantos precisam de oração? Todo mundo quer oração. Aleluia. É errado? Não é errado, irmão. Mas no culto de oração na terça-feira, dá para contar, irmãos? Vamos ver. No culto da oração da terça-feira dá para contar. Um aqui, um ali, um aqui. Então você não precisa de oração. E quem precisa de oração, vem orar. O lugar de orar é na igreja. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas na casa da irmã Maria, porque não tinha igreja naquela época, se reuniam os cristãos na casa da irmã Maria. Mas na casa da irmã Maria estavam todos os cristãos ali, estavam orando: Senhor, manda um anjo lá, liberta o nosso líder Pedro, liberta o nosso pastor, salva ele, Jesus, envia lá, Senhor, faz uma obra. Ele estava em oração, e Deus mandou um anjo lá pela oração da igreja, que estava orando todos de um propósito só, todos de um pensamento só. Não era um orar para lá, outro orar para cá, orar só para mim, outro orar só para ele. Não. A igreja orava de um propósito, e Deus dava vitória. Aleluia. Oh, aleluia. Quando a igreja é unida num propósito, Deus move a mão de Deus. Aleluia. Quantos entendem essa palavra aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. A oração move a mão de Deus. Por isso que Jesus
A Bíblia diz que ele orava, era o costume dele ir lá orar. Na sinagoga, naquela época, era mais para estudar a palavra, para meditar na palavra ali, estudar, mas a oração. Mas hoje nós temos uma igreja, né? Hoje tem uma igreja, gente. Tem um caderno aqui de pedido de oração. Bom, vamos para frente. Jesus, uma noite antes, na sexta-feira antes, na quinta-feira, melhor dizendo, né? Ele foi orar. Só que antes ele teve uma conversa com Pedro. Ele falando: Pedro, eu vou ser entregue. Eu vou ser entregue na mão dos malfeitores. Vocês vão se escandalizar de mim. Vocês vão achar eu um motivo de escândalo, de tropeço. E aí o que Pedro disse? Quem lembra? Pedro disse: não, Senhor, de jeito nenhum. Ainda que todos se escandalizem do Senhor, ainda que todos te rejeitem, isso que ele estava querendo dizer, eu, Senhor, jamais vou te rejeitar. Não, Senhor, eu nunca vai acontecer isso comigo. Jamais. Eu vou até a morte com o Senhor. Ah, meu irmão, o ser humano, por isso que é Números 23, você que é bom de Bíblia, diz assim que Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não fará, e tendo falado, não cumprirá, porque o homem fala e não cumpre muitas vezes. O homem promete e não faz muitas das vezes. Às vezes bate nas costas e diz: eu vou com você até o final, conte comigo. Mas aí acontece algo, ele diz: não, tchau, eu estou indo embora. Aleluia. Mas Deus não é o homem para que minta. Deus é Deus e a palavra dele é fiel. Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele determinou na tua vida, vai acontecer, meu irmão. Queira Satanás, queira o homem ou não, vai acontecer para a glória de Jesus. Glória a Deus. Pedro prometeu, irmão, que ia com ele até a morte. Mas sabe o que aconteceu? Quando prenderam Jesus, Pedro até arrancou da espada e foi para cima do servo, do sacerdote, e cortou a orelha dele. Jesus disse: Pedro, para aí, homem, guarda essa espada aí. E foi lá, pegou a orelha do chão, encostou assim, ó, e ela ficou grudada dentro. Aleluia. Se perdeu de dar um glória. Glória a Deus. Pegou a orelha do chão, encostou ali, sarou, Lucas. Aleluia. E Pedro, então, aí a Bíblia diz que já manietaram Jesus, já amarraram ele, pés e mão. Ele já sai assim, ó, preso, como um malfeitor. Ali começou a padecer o meu Salvador. Ali começou o sofrimento do meu Senhor. Aleluia. Daquele momento em diante, Jesus é levado na presença dos sacerdotes, e os sacerdotes acusam ele de blasfêmia e levam até Pilatos. E Pilatos diz assim: não, mande açoitar ele. E daí tragam de volta e açoitaram o Salvador 40 chicotadas. E tinha por trás o manto do sumo sacerdote ali, que queria a derrota de Jesus. Os principais queriam parar Jesus. O carrasco escolhe o chicote, que tinha 3 couros com ponta de ferro, para chicotear o meu Jesus. 40 chicotadas nas costas.
com ponta de ferro. Cada chicotada, o historiador diz que cravava, aquele chicote cravava na madeira, e quando ele puxava, arrancava pedaços. Sabe que o meu Jesus começou a sofrer, começou a perder os pedaços dele, irmão Maurício. Cada chicotada que dava e puxava, arrancava um pedaço dele. Aleluia. Levam de novo ele na presença de Pilatos. Pilatos diz assim: olha, eu não vamos soltar esse homem, não, vamos levar César. E os acusadores acusando ele, falando: não, esse homem blasfemou, ele tem que morrer. Não, mas eu não vejo acusação nele, não, mas ele é o pecador, ele tem que morrer. E aí, como a política é terrível, a política sempre quer agradar a todo o povo, né? Pode ver, você conhece uma pessoa político? O político é conhecido, né, irmão? Ele quer agradar a todo mundo. Ele não tem lado, não tem partido, ele agrada aqui, agrada ali, quer agradar, na verdade. E aí César falou assim: olha, eu não sei, mandar de volta para Pilatos. Mandaram de novo. Pilatos disse assim: viu, vamos, você não tem o costume de soltar um preso na Páscoa? Temos. Então vamos soltar ele. Não. E aí pagaram todo o povo, pagaram o povo dizer: crucificam e solte Barrabás. Crucifica Jesus e solte Barrabás. Aí um levantou a voz, ele disse: não, crucifica ele e soltemos Barrabás. Aí todo o povo: crucifica, o mesmo povo que jogaram as capas, o mesmo povo que jogaram o ramo para ele entrar, e disseram assim: está entrando o rei dos judeus aqui. Agora estavam gritando: crucifica, crucifica. Aleluia. E mandaram crucificar Jesus. Mandaram crucificar. Colocaram nele uma coroa de espinhos. Cada espinho, segundo o historiador, dava, não sei se 40 horas de febre, não lembro direito, mas cada espinho tinha um veneno terrível. Uma coroa é a volta inteira de espinho na cabeça. E as bofetadas que ele levou, os socos, já começou lá no Getsemane. Se você for ler a palavra de Deus, os socos que ele levou, as chicotadas, a coroa de espinho, e levaram o meu Jesus para ser crucificado. E ele teve que levar a própria cruz dele até o monte da caveira, aonde seria ali crucificado. Seria pregado os pés e as mãos dele. Ele já tinha derramado quase todo o sangue. Sabe por quê? Porque o sacrifício para Deus não podia ter sangue. O sacrifício para Deus receber tinha que ser, por isso que era queimado, para tirar todo o sangue do animal. Porque o sacrifício não podia ter sangue. Porque sangue é vida, e não podia ter sangue, uma gota de sangue. Por isso que Jesus, para ser o cordeiro perfeito de Deus, ele teve que derramar todo o sangue dele, irmão, todo o sangue das veias. E Jesus então vai derramando o seu sangue pelo chão, vai derramando até o monte da crucificação. Chegando lá, a cruz era para Barrabás, não era para Jesus. Tiveram que esticar ele para pregar no buraco que era para Barrabás. Esticaram e pregaram os pés dele e as mãos do Senhor.
e levantaram aquela cruz no Calvário. Ali estava morrendo o meu Salvador e o teu. Mas nesse sangue que Ele derramou estava o teu pecado. Aleluia. Teu pecado estava sendo derramado naquele sangue. Aleluia. Por isso que a igreja, ela é um hospital de Deus. Pessoas que chegam aqui sem esperança, pessoas que chegam aqui acusadas por Satanás. Você pecou, você não tem direito à salvação. Você não tem direito a ser salvo. Mas a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Esse sangue que foi derramado naquela cruz tem o poder de perdoar qualquer pecado, meu irmão. Independente qual seja o teu pecado, independente qual seja a tua situação. Aleluia. Aquele preço que Ele pagou, um alto preço, para que hoje nós não sejamos condenados, hoje nós tenhamos esperança. Aleluia. Satanás foi vencido naquela cruz do Calvário. Glória a Deus. Não importa, meu irmão, o que você tenha feito, ou já fez na tua vida, ou vai fazer daqui para frente, não sei. Eu só sei de uma coisa: o sangue dele é poderoso para nos perdoar, perdoar nossa geração, perdoar nossos filhos, perdoar os jovens, perdoar a igreja, até o arrebatamento da igreja. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Pastor, como que o senhor está falando isso? Meu irmão, Jesus foi crucificado, mas Ele falou no terceiro dia Ele ia ressuscitar. Ele avisou. Ele falou: eu vou ser morto, entregue, vou ser ali judiado. Em outras palavras, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Glória. Aleluia. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas quando os discípulos viram aquele flagelo, quando os discípulos viram aquela tortura, quando os discípulos viram Jesus daquela maneira, eles falaram assim: acabou tudo, não tem mais jeito, não tem mais esperança. E cada um se desviou para o seu caminho, cada um seguiu o seu rumo, sem esperança. Aleluia. Por isso que Jesus disse: vocês vão se escandalizar de mim, e vocês vão me negar. E Pedro disse: não, eu não vou negar. E Jesus disse: você vai negar, Pedro. Você não vai aguentar também, você não vai suportar também, Pedro. Essa noite ainda você vai me negar 3 vezes. E quando pego Jesus, levo, quando ele vê Jesus açoitado daquela maneira, ele pensa: se pegarem eu, vão fazer o mesmo. Se pegarem eu, vão, capaz até de me crucificar junto. Aí Pedro disse que estava olhando de longe, e os judeus que estavam ali: viu, você é parecido com ele, você é galileu, você é do jeito dele. Ele falou: não, nem conheço. Aí ele vai mais para frente, e a Bíblia diz que estava frio. Rapaz, eu fiquei pensando, irmão, viu, você imagine ser açoitado, tirado a roupa, porque a Bíblia diz que tiraram a roupa dele para humilhá-lo, aí açoitaram e levaram ele ainda com frio, porque estava frio. E a Bíblia diz que Pedro então vai até perto do pórtico, e ali eles estavam com uma fogueira se esquentando, e Pedro chega ali para se esquentar um pouquinho também. E aí eles falam assim: viu, não, mas você está aqui, mas você é dos discípulos dele. Não, é sim, você estava lá no jardim. Ele diz: não, eu não. E sai dali. Quando ele vai um pouquinho mais para frente,
Alguém fala assim, viu? Você está com ele, né? Você estava com ele. Ele diz, não, de jeito nenhum, eu nem conheço. Olha só como é que é a palavra do ser humano, do homem. O homem promete e não cumpre, irmão. Por isso que tem gente decepcionada com pessoas. Tem gente arrasada, abandonando Jesus por causa de pessoas. Ô irmão, cada vez que você se espelhar em alguma pessoa, você vai se decepcionar. Por isso que os discípulos disseram assim, a nossa fé não está firmada em homem. O fundamento dos apóstolos não é o homem, não é nada, não é um amuleto, não é no sangue, não é o óleo ungido, não. O fundamento nosso dos apóstolos é Jesus Cristo crucificado. Aleluia. É o túmulo vazio, aleluia. Esse é o nosso fundamento. Glória. Cada vez que você colocar a tua fé e expectativa em um homem, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai se arrasar. Ei, meu irmão, não deposita esperança em ser humano. Pastor, mas o teu casamento, coloque na mão de Deus. Deus vai guiar, Deus vai cuidar, Deus vai guardar. Mas se você depositar toda a tua esperança, talvez você venha se arrasar, se decepcionar, meu irmão. Aleluia. E tem gente que diz assim, eu não quero nem mais Deus, porque Deus usou um profeta que ia me honrar, que ia me abençoar, que ia fazer isso. Meu irmão, quando Deus fala, Deus cumpre. Se não cumpriu é porque não foi Deus que falou. Agora uma coisa eu te garanto, essa profecia aqui cumpre. Aleluia. Glória. Essa aqui não falha, meu irmão. Tem gente depositando a fé em profecia do homem, que diz que é Deus. Jesus disse assim, muitos viriam em meu nome. O profeta vem em nome de quem? Pastor, o senhor conta o profeta? Não sou contra. Só que nós estamos vivendo de um tempo hoje, irmão, que em toda esquina tem um profeta profetizando. Sim ou não? Verdade, irmãos? Não. Nós estamos vivendo um tempo de hoje que os salafrários estão por aí, Fernando. E aí eles, em troca da profecia boa que agrada o coração, o que eles recebem? Não vou nem falar. Não vou nem falar. Então eu falo para você, cuidado, meu irmão. Cuidado em quem você bota a tua esperança. Pedro negou, falou que ia até a morte. E olha que era Pedro, irmão. Olha que era Pedro, era o Pedrão. Pedrão velho de guerra. Era o Pedrão velho que estava em toda parte, pisou pelo mar. Era o Pedrão velho que era usado. Ele andou no mar, gente, andou na água. Era o Pedrão que ia lá para ressuscitar o filho. Venha, Pedro. Venha, João. Venha, Tiago. Pedro estava ali. Viu os milagres. Multiplicação de peixe. Viu as maravilhas. Meu Deus. Mas quando a sapato apertou de verdade, Pedro não ficou. E isso eu aprendo uma coisa. Quando o negócio fica muito difícil, irmão, é poucos ou quase nenhum vai ficar junto com você. É pouquinhos que vão falar assim, não, vamos junto. Não, esse é o meu problema. Esse vai pedir dinheiro emprestado. Esse vai me dar serviço. Vai pedir favor. Esse aí, ó, não vou se aproximar dele, não. Esse já é figurinha carimbada. Não, o irmão tá vindo ali, ó. Fala assim, ô irmão, longe. A vida é assim, gente. Vocês dão risada, mas a vida é assim. E cada vez que você colocar a tua fé em um ser humano, está sujeito a desanimar de Deus, das coisas do Senhor. E Jesus falou, Pedro, você vai me negar, Pedro. E ele disse, não, Senhor, vou até a morte do Senhor. Não, Pedro,
essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ainda falou quantas vezes? 3 vezes. Quando ele nega a última vez, ele escuta o galo. E aí ele lembra, porque às vezes a gente até simula, irmão, uma música, um hino com uma palavra, um hino com um congresso. Sim ou não? Quando o galo cantou, caiu a ficha. Ele cai de joelho. Quando ele cai de joelho, sabe o que acontece? Satanás vem, fala: Pedro, acabou para você, acabou o ministério, acabou a tua carreira, você negou o mestre. Aí Pedro diz assim: olha Jesus lá crucificado, morto, fragilizado, martirizado. E ele diz assim: Jesus não vai ressuscitar mais, eu vou voltar para a minha velha vida, eu vou voltar. Foi aonde? Lá da onde Jesus tinha tirado ele. Tem pessoa que alguma coisa não dá certo, ele já quer voltar para lá. Ele quer voltar naquela velha vida, ele quer voltar naquela velha prática. Fala assim: ah não, eu vou pegar meu barquinho velho mesmo, tá meio furado, mas vou dar uma consertada nele e vou pro rio. Arrancou a roupa. Eu gostava de andar meio largadão, meio sem camisa, garçomzão, meio à vontade. E quando ele entra no mar para tirar a rede, ele arranca até o garçom. E aí Jesus, quando ele ressuscita, o túmulo vazio, pode deixar isso aqui, deixa a assim aqui, fique em paz, só cuidar para não se machucar. Quando o túmulo está vazio, Maria Madalena, Salomé, a outra Maria vai, os 2 soldados estão cuidando aqui, ó. Mas de repente vem um anjo do Senhor, mano. A pedra era grande, estava selada. Vocês entendem isso? Eles selaram para ninguém conseguir abrir, mano. O anjo faz assim, ó, não põe nem a mão, faz assim, ó. A pedra rola. Você perdeu o dedão, aleluia. Glória a Deus. Você perdeu o dedão, glória. A pedra foi rolada, aleluia. Os anjos estavam ali. Um evangelho diz um menino, um anjo, outro diz 2. O importante é que o anjo estava ali. E quando Maria vai no 3º dia que Jesus tinha falado, e eles não acreditaram, Danilo, mais que Jesus no 3º dia ia ressuscitar. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali pregado na cruz, estava ali humilhado, estava ali chicoteado, estava ali martirizado, aleluia. E quando o negócio enfeia, nós perdemos a fé. Quando o negócio enfeia, nós abandonamos a crença. Quando o negócio enfeia, nós voltamos para trás. E eles voltaram porque viram Jesus e se escandalizaram de Jesus. Glória a Deus. Se escandalizaram de Jesus. Não acreditaram que no 3º dia Jesus ia sair daquela sepultura, daquela caverna que era feita de uma pedra nova. Aleluia! Aleluia! Mas os anjos estavam ali na porta e falaram para Maria: Maria, por que você procura aquele que vive entre os mortos? Ô irmão, tem tanta gente que muitas das vezes, quando a pessoa falha, cai e diz assim: não vai viver mais. Esse não ressuscita mais. Esse já era. Esse não sai mais da sepultura. Esse vai ficar lá. Sabe o que Jesus simboliza, irmão? Simboliza um crente que muitas vezes coloca lá dentro, não porque ele quer, porque alguém picha ele lá dentro e coloca uma pedra e diz: não vai levantar mais. Mas quando Jesus sai da sepultura, Jesus está dizendo uma mensagem que Ele é o Deus que arranca lá de dentro da sepultura. Aleluia. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Ana, no livro de Samuel, ela tem um cântico
domingo eu fiquei maravilhado. Ana, ela orou tanto para ter uma bênção, uma vitória, que ela se considerou como uma morta, porque ela era humilhada todos os dias. Todos os dias ela era pisada, rejeitada, desdenhada. Mas Deus um dia falou com ela: ei, eu vou te abençoar. Glória. Eu vou te honrar. E ela vai, ela acredita na palavra do profeta de Deus. E ele disse: viu, vai, que no tempo determinado por Deus você vai voltar aqui com a tua bênção. E ela acredita, e ela vai, e ela recebe a vitória, recebe o milagre, recebe a bênção de Deus. E ela coloca ali, ela escreve um cântico de vitória, porque cada crente que recebe uma vitória deveria fazer um hino, irmão. Cada crente que recebe uma bênção deveria escrever um hino da tua vitória, aleluia. Tem crente que já deveria ter 10 hinos escritos, tem crente que deveria ter 20 hinos escritos, e você não tem nenhum ainda para exaltar o Senhor. Quantas vitórias, quantos milagres, quantos livramentos Deus já te deu, meu irmão. E qual é o teu hino? Qual é o teu cântico? Oh, aleluia. Ela escreve um hino, ela diz assim: Deus, Ele é o Deus maravilhoso do céu e da terra. É o Deus que exalta, é o Deus que abate, é o Deus que levanta, é o Deus que humilha, mas é o Deus que exalta. É Ele que dá vida, é Ele que mata, é Ele que faz descer a sepultura, mas de lá faz trazer de novo a sepultura. Aleluia! Esse é o Deus vivo. Glória. Até Estéreo dá 7 filhos. Eita glória! Até Estéreo tem 7 filhos, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quantos estão entendendo essa palavra? Deus. Sabe o que ela está dizendo? Ela estava morta, já dentro de uma sepultura, mas quando Deus visitou ela, Deus arranca ela daquele estado de sepultura, de humilhação, de vexação, aleluia, para exaltar o nome dEle. Sabe o que Deus faz? Deus exalta o nome dEle na nossa vida, irmão Jesus. Quando Deus nos dá vitória, não é tua, é para exaltar o nome dEle, para engrandecer o nome dEle, para glorificar o santo nome do Senhor, aleluia. Eles não acreditavam mais que Jesus ia sair da sepultura, e cada um se desviou, porque quando o sapato aperta, quando a dificuldade chega, são poucos, às vezes nem que acreditam mais no milagre. E quando viram Jesus, não acreditaram mais, irmã Ney. Não acreditaram mais. Até quando Maria, ela pega os olhos, ali os aromas, para ir fazer o quê? Para ir ungir Jesus. Para ir Jesus morto, mas já era. Olha para ele ungir. Já falou: esse não levanta mais, esse morreu, esse já era, esse não dá fruto mais. Mas Jesus está me ensinando aqui uma lição. Se Ele falou que Ele veio para dar vida, Ele veio. Hoje foi lido aqui uma palavra que Jesus veio: desperta tu que dormes, desperta-te de entre os mortos, e Cristo te levantará. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela se depara com aqueles anjos. A Bíblia diz, vai dizer em Lucas, que 2 varões estavam com as vestes resplandecentes mais do que a luz do meio-dia. Aleluia. E como mortos, porque quem se depara com a glória de Deus não consegue ficar em pé, ele tem que dobrar o joelho. Todo mundo tem que dobrar o joelho perante a glória de um Deus tremendo, de um Deus vivo, de um Deus soberano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ela cai de joelho. A Bíblia diz que ela olha para o chão, e o anjo fala assim: viu, por que você veio procurar um morto? Ele já está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui ele já ressuscitou. Vai e fala para os discípulos, e vai também a Pedro, e diga que ele está vivo. Por que Jesus
disse: vai aos discípulos, vai também a Pedro. Já estavam sem esperança, irmão. Todos estavam desanimados, todos eles estavam arrebentados. Acabou tudo. Não tem mais jeito. Não tem mais milagre. Não tem mais salvação. Não tem mais salvação para os judeus. A nossa esperança está sepultada. Aleluia. Mas o anjo disse: vai e avisa os discípulos, e avisa também a Pedro, porque Pedro não estava com os discípulos. Pedro estava onde? Tinha voltado, estava peladão lá, pescando. Sabe o que eu aprendo com a ressurreição? Quando Jesus vai até o encontro de Pedro, ele diz: ei, tem peixe aí? Jesus está na beira da praia. E Pedro diz: não pegamos nada. Não conheceu que era Jesus. Não tem nada aí? Não. Jogue do lado direito. Ele joga. Aí ele vai. Está levando o barco. Aleluia. Se perdendo, dá um código. Era grandes peixes. Grandes peixes. E ele começa a puxar aqueles peixes. E puxar aqueles peixes. Se aproximando daquela peixarada, a pesca maravilhosa. Quando ele vê de longe na água, porque ele estava louco. Mestre, não se aproxime de mim. Porque eu sou pecador.
não sou digno. Ele diz: não, vem aqui. Pedro, sabe qual é a ressurreição? Perdão, irmão. Ele não lançou no rosto de Pedro o seu pecado. Ele não é o homem. Ele poderia falar: Pedro, lembra que eu te falei que você ia me negar? Não, diz: venha, Pedro. Você viu como chegou a Pedro o milagre? Ele não pegou nem o peixe de Pedro, irmão. Ele pegou um peixe com a palavra racha. Porque Ele é o Deus da palavra. Como que em hebraico já a palavra você deve saber hebraico. Que é a palavra fugiu, mas ele sabe. Ele pegou um peixe com a palavra haja, o verbo não jogou nem anzol, não jogou nem a rede. Ele é o Deus que ele fala haja e acontece, aparece no mesmo momento. O peixe já estava ali na grelha, assado, fresquinho para Pedro. Aleluia! Sabe o que eu aprendo com a ressurreição? A perdão, a salvação para a tua vida. Aleluia! É um Deus que ressuscita ainda nos dias de hoje. Deus maravilhoso que pagou um preço pelo meu e o teu pecado. É esse Jesus que nós estamos adorando aqui nessa noite. Quem trouxe adoração? Quem trouxe adoração para esse Jesus que pagou esse preço tão alto? Mas sabe o que me entristece, irmão Gilmar? Já estou encerrando. Tem gente que quer abandonar Jesus, irmão, por coisinha de nada. Ô, gente, o preço foi de sangue. O preço foi alto. A Bíblia diz que aqueles que Ele amou até o fim. Não é uma assim que vai até um ponto. A Bíblia diz que Jesus, aqueles que Ele amou,
fim. No metade do caminho. Ele não largou a cruz e disse: não, eu vou largar essa cruz aqui. Embora Satanás estava ali vivo, dizia: vale a pena, esse povo vai te negar, esse povo vão... Não, Senhor, ele foi até o fim. E ali sai água, com um pouquinho de resto de sangue que tinha, para derramar todo o sangue. Ele foi transpassado. Um pouquinho antes, quando ele teve sede, ensoparam ali um vinagre e colocaram na boca dele. Deram vinagre. Olha que Jesus sofreu para te dar perdão, para te dar salvação eterna. Ah, pastor, eu não ligo de salvação. Ah, é que você não está ainda, irmão. Assim, ó, com a bengalinha, andando próximo do teu fim. Porque quando você se aproximar próximo do teu fim, você vai dar valor no que Jesus pregou e ensinou sobre salvação eterna, salvação da alma. Aleluia. Quando eu era jovem, eu não ligava, não, eu tinha a vida inteira pela frente. Eu falava assim, irmão Gilmar: não estou nem aí, eu tenho a minha vida inteira pela frente. E outra coisa, minha vida também não tem cor preciosa. Se eu morrer, acabou tudo, já era. Ô irmão, eu não sabia o que eu estava falando. Eu não sabia. Mas Jesus ensinou naquela cruz do Calvário, pouquinho antes dele dar o brado, quando estavam ali terminando de matar ele, ele diz assim: Pai, ele faz a última oração dele. Ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele diz para João: eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho. Sabe o que significa isso? Ele está dando uma missão para João, para cuidar da igreja, porque Maria simboliza a igreja, João simboliza a igreja aqui também. Aleluia. É um cuidando do outro, é um ajudando o outro, é um auxiliando o outro, é um perdoando o outro. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Perdão, gente. Tem gente que uma cara feia, ele diz assim: não vou mais naquela igreja, vou trocar de igreja. Ah, o irmão fez isso, a irmã fez aquilo, o irmão não me deu oportunidade, não me deu paz do Senhor. Eu soube que o irmão falou mal de mim, não vou mais na igreja. Ô gente, em nome de Jesus Cristo, os discípulos, quando viram Jesus ressuscitado, mais de 500 pessoas, ele foi visto ressuscitado. Ressuscitado, operou milagres com a pesca de Pedro, pesca
maravilhosa, depois de ressuscitado, eles foram até a morte por Jesus Cristo. Eles deram uma vida nele por Jesus, porque eles contemplaram Jesus ressuscitado. Aleluia! Não era mais qualquer coisinha que ia fazer eles desistir, não. Oh, nós vamos te sacrificar. Você vai morrer de ponta cabeça. Você vai morrer cerrado no meio. Não, eu não nego, porque eu sei que o meu Jesus está vivo. Eu vi ele, eu falei com ele. Ele está vivo. Aleluia! Oh, glória! Eu não nego mais esse meu Jesus. A pessoa que nega Jesus nunca teve experiência com esse Jesus maravilhoso. Glória. Uma pessoa que volta para trás é porque nunca conheceu Jesus. Porque aquele que tem uma experiência e conhece, ele nunca mais vai negar esse Jesus. Nem que seja de arrasto, nem que seja arrastando, nem que seja, meu irmão, nas últimas consequências. Ele diz assim: não, eu não nego. Pode acabar com a minha vida, pode me jogar para lá, pode me jogar para cá, pode me jogar para o escanteio, pode caçar, pode tirar sarro, pode fazer o que se quiser. Eu não nego o meu Jesus. Eita glória! Quantos estão sentindo a presença dele aqui? Eu estou sentindo a glória dele aqui nesse lugar. Ele já chegou aqui, igreja. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus está vivo, ressuscitou, e com a ressurreição dele, ele nos ensinou com o túmulo vazio. Ei, aleluia! Deus é maravilhoso. Eu vou atrás de Pedro. Ele me negou, ele me envergonhou, ele disse que não me conhecia, mas eu vou atrás de Pedro, porque ele é importante para mim. Oh, gente, tem gente desistindo na primeira, tem gente desistindo no início. Não é nem para desistir, quanto mais no início. Um dia o Danilo estava aqui com 3 jovens. Ele tinha ficado aqui. E o Danilo triste, Leandro, quase se acabou. Lembra? Mas Danilo, em nome de Jesus, não desista. Deus vai te dar vitória. Aleluia! Deus é aquele que tem a palavra haja. E quando Ele quer, Ele traz de lá, do outro lado, de lá, de cá, da onde for preciso, para honrar o servo de Deus. Aleluia! Quantos entendem essa palavra nessa noite? Aleluia! Está aqui, ó, o rebanho do Danilo e a mocidade. Vamos adorar a Deus. Podem cantar aí, meninas. Amém? Enquanto elas vão louvar o Senhor, nós vamos adorar a Deus também. Feche o teu olho, comece a agradecer a Deus por mais uma Páscoa. Não é nem para você estar vivo, meu irmão. Você está aqui pela graça, pela misericórdia de Deus. Ele te concedeu mais uma Páscoa, com saúde, você pode falar, você pode respirar, meu irmão. Você tem essa esperança de que Ele pagou o preço lá na cruz pela tua salvação, pelo teu pecado, meu irmão. Pastor, mas eu pequei novamente igual Pedro. Então se arrependa, porque Pedro se arrependeu no momento que ele se encontrou com Jesus. Ele disse: Senhor, não sou digno, eu reconheço, Pai, que eu não sou merecedor. E Jesus dá um abraço nele e diz: não, Pedro, vem aqui, venha se alimentar comigo. Trouxe peixe aqui, Pedro, vamos comer juntos, vamos bater um papo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Pode já começar, e você já pode começar a adorar, já pode começar a falar com o Pai. Quem tem adoração ainda? Aleluia! Quem tem adoração ainda? Quem tem gratidão aí ao Senhor ainda? Aleluia! Não deixe o diabo, meu irmão, roubar a tua bênção. Não deixe Satanás roubar a tua paz, a tua alegria do teu coração.
pecado do mundo. Aleluia. Somente Ele. Somente através dele, meu irmão. Por isso você não pode apontar o dedo acusador para ninguém. Esse papel é de Satanás. Nunca aponte o dedo acusador para o teu irmão, para a tua irmã. Esse dedo é do diabo, é de Satanás. Tem gente que gosta de acusar. Aquele irmão pecou, aquele irmão caiu, aquela irmã caiu, e está lá na igreja de volta. Ué, a igreja é para o lugar de pessoas caídas, para Deus levantar de novo.